A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Bad Boy. Uma manhã de verão nos arredores da cidade de Lisse, na Holanda, tem uma atmosfera especial. O solo recém-cultivado se mistura com a seiva, com o cheiro de composto e o cheiro de tulipas flutuando ao vento, como uma fina camada de veludo que envolve as colinas. A fazenda de tulipas de Calista fica no final de uma estrada de pedra, erguendo-se no meio do campo como um jardim bagunçado, cuidado pelos padrões urbanos. Limpo, arrumado, ordenado e autoritário. As pessoas ao redor da região adoravam seu artesanato, amavam sua figura dominante, em vez de elogiar a beleza do passado. Senhora Calista se tornou um nome. O portão de ferro abriu às 6h15 e um jovem de ombros largos, camisa sem mangas gasta e uma mochila rasgada pendurada nas alças, entrou com um olhar confiante e atrevido. Ele ligou para Santiago, com 23 anos, com rosto bronzeado, sorriso e perda de tempo quando não precisava. As pessoas o chamam de Santiago quando querem menosprezá-lo, Santiago quando querem falar sobre desafio. Santiago se deu o direito de provocar o mundo, ou pelo menos toda mulher à sua frente. Antes que pudesse arrumar as coisas, uma voz feminina soou da varanda. Afiada, inflexível, mas padrão. Venha cedo. Liguei às 7h. Por que às 6h te atendeu? Santiago se virou. À sua frente estava a senhora Calista, viúva e de 44 anos. Uma mulher de aparência afiada e imenso poder. Não apenas dinheiro, mas a habilidade de fazer os outros se curvarem. Sua camisa branca era justa, o cabelo preso em um coque alto. Sua voz era dura como ferro, e seus olhos o percorriam como uma avaliação de mercadorias. Santiago sorriu, meio sincero, meio provocando. Se você se atrasar para o trabalho, vai morrer, senhora. O primeiro dia deve ser sério. A senhora Calista franziu a testa. Sou 25 anos mais velha que você, não me chame assim. Santiago fingiu pensar, sorrindo de leve. Então vamos chamá-la para fora de encrenca. Um momento de silêncio. Sua voz era firme. Coloque as coisas no depósito e vá para a estufa número 3. Eu testei minhas habilidades primeiro. Este não é um lugar para gostar de fazer. Santiago assentiu e o seguiu. Sua força não está na forma como se veste, nem na aparência, mas em sua confiança musculosa e um pouco de provocação inata. Ele gosta de fazer coisas com as mãos e a força, mas sua boca está sempre cheia de palavras provocativas. A estufa número 3 contém novas variedades de tulipas. O espaço é climatizado a ponto de ser intocado. Ela conduziu Santiago, dizendo algo que parecia sério. Seu trabalho é regar, medir a umidade e verificar o substrato. Mais importante ainda, absolutamente não toque aleatoriamente em vasos de flores especiais. Olhar é saber como preservá-la. Santiago respondeu com um gesto brincalhão. É só uma flor, você tem que olhar com atenção, senhora. Ela olhou diretamente. Essas árvores valem mais do que 5 anos do seu salário. Cautela é fundamental. Santiago deu de ombros, foi até um vaso e estendeu a mão para tocar levemente as folhas verdes. A forma como ele tocava não era como a de pessoas brutas. Havia algo muito intuitivo, como um artesão com sangue profissional. Cadê o aprendizado? Ela perguntou, mas sua voz soou menos fria do que no início. Autoestudo não é nada. Faça isso e se acostume. Santiago respondeu, os olhos ainda olhando ao redor. Como você diz seu nome para que fique fácil de lembrar? A anfitriã parece ser antiga de longa data. Ela se chama Madame Calista, para abreviar. Santiago suspirou e lamentou. Você parece velho demais. A anfitriã mordeu o lábio. Ele riu alto, uma risada que fez as pessoas se sentirem irritadas e arrastadas para um jogo. Santiago age rápido, de forma sistemática. Não é o tipo de pressa que se deve ter. Ele consertou a corda pendurada, checou a umidade, olhou profundamente para o toco da árvore e então decidiu. Ela ficou parada observando, reservada, mas surpresa com sua sofisticação crua. Por alguns instantes, seus olhares se encontraram,
Não olhares inquisitivos, nem flertes, mas olhos que se desafiavam. Pela primeira vez, ela pegou a mão dele para ajustar a rega. Um gesto profissional. Suas mãos são macias e delicadas. Santiago se sobressaltou levemente ao ser tocado. Só leve a mão. Ele sorriu de lado. É tão leve que a flor é impermeável, senhora. Lin Yan. Você não pode fazer isso de forma rude aqui. Santiago se aproximou um pouco, a voz baixa o suficiente para os dois ouvirem. Vamos, senhora, não seja séria. Eu simplesmente adoro ver como você olha para as plantas. Ela soltou a mão, virou-se, mas seu coração, se é que se chama assim, deu um salto de batidas. Santiago riu baixinho, como se tivesse acertado um alvo pequeno. Ao meio-dia, uma perua de bola explodiu no pátio. Quem se retirou foi Hannah, prima de Calista, vestida com roupas caras e batom ousado. Hannah é o tipo de pessoa que vive na superfície das emoções. Gosta de ser vista, gosta de ser tratada, gosta de fazer um som. Ela estava observando Santiago de cima, seus olhos afiados como agulhas. Ah, nova funcionária, irmã? Hannah perguntou com uma voz meio curiosa, meio poética. Santiago respondeu fazendo uma leve reverência. Sim, só entre. Hannah se virou e olhou da cabeça aos pés, e então disse em voz baixa. Parece borrado, né? Alto e bronzeado, considera-se que você sabe trabalhar. A senhora Calista franziu os lábios. Você parece que está conferindo a mercadoria. Hannah sorriu levemente, os olhos lançando um olhar para ela. Linda é imperdível. Irmão, qual é o crime de não assistir? Normalmente a senhora Calista a lembraria, mas hoje ela apenas disse: Você vai para o escritório, eu tenho algo para arranjar. Hannah estreitou os olhos para Santiago novamente antes de sair. Santiago ficou ali brincando. Tenho uma prima fofa, irmã, que é jovem. Ela disse com voz firme: Não faça piada. Eu não sou proativo, mas respondi um pouco demais. Santiago sorriu de lado e sua voz era sarcástica. Jovens que as mulheres pedem têm que ser educados. Mais uma vez, você e eu temos algo em comum. Ambos lindos. Ela rapidamente desviou o olhar dele. O almoço aconteceu em um clima um pouco tenso, mas não faltavam sabores. O cheiro de arroz fresco, o cheiro de caldo e o cheiro de plantas e grama se misturavam. Santiago sentou-se à mesa dos funcionários. Cada frase era um pouco insinuada. Será que a chefe não contratou um gerente, mas mesmo assim fez isso sozinha? Ela largou a colher e respondeu diretamente. Porque eu quero que tudo seja do meu jeito. As pessoas cometem erros, eu não suporto. Santiago fez bico. Você conheceu tantos homens maus, então os equiparou a todos? Ela respondeu. A maioria é. Então, se você conhecer um cara que não é ruim, o que acha? Santiago olhou sério. Ela balançou a cabeça levemente. Há pouquíssimas exceções. Santiago falou de forma promissora, mas em suas palavras havia um desafio. Vou tentar abrir uma exceção para você. Ela lançou um olhar furioso. Coma menos e fale mais. Santiago riu, sem conseguir esconder a diversão ao ver que ela ficou um pouco surpresa com as palavras ásperas, mas continuava batendo no coração dele. À tarde, o carro de luxo do maior proprietário de fazenda da região entrou no pátio. O Sr. Ramon, um homem na casa dos 50 anos com olhos arregalados e um sorriso lisonjeiro no rosto, entrou vestido com um terno brilhante. Ele foi direto para o pátio e gritou alto. Calista, vem aqui falar sobre o projeto. Ela veio buscá-la, a voz seca. Quando você tem um compromisso? Ah, é conveniente passar por aqui hoje. Este projeto é tão bom para a cidade que quero que você participe. Santiago ficou ao lado dele, ouvindo e entendendo imediatamente o tipo de homem que gosta de roubar fama e fortuna sem se interessar por honra. O Sr. Ramon olhou para Santiago de forma inquisitiva. Novato? Parece saudável. Qual é o salário? Vocês fizeram algum acordo? Santiago não conseguiu evitar e interrompeu de forma arrogante. O salário é negociável. Se eu for bem, meu salário vai aumentar. O Sr. Ramon franziu a testa. Infantil, não assista a assuntos de adultos.
Santiago sorriu de lado, meio rindo, meio irritado. Só estou dizendo a verdade. O olhar de Madame Calixta para Santiago era um pouco estranho, não caloroso, mas com um pouco de simpatia, como se alguém soubesse como ficar ao seu lado sem beleza. O Sr. Ramon saiu com a outra palavra endereçada a ela. Você está livre esta tarde? Eu a convidei para comer e conversar. Há muito benefício para você. Ela disse diretamente: Estou ocupada. O Sr. Ramon estreitou os olhos, insinuando: Viúvas precisam saber se divertir. Santiago não conseguiu evitar e disse suavemente: Homens forçam mulheres com benefícios e depois falam educadamente. É realmente desagradável. Ela alertou com voz fria: Saiam da frente, não façam alarde por causa disso. Bem, eu só estou preocupado com você. Santiago falou como uma pessoa direta, mas havia uma substância protetora em suas palavras, como se a facção de repente estivesse ao lado dela. No final da tarde, ela levou Santiago à estufa onde se cultivavam tulipas, uma área-chave. Ela valorizava cada raiz, dizendo: Este lugar é o mais importante. Se você fizer escândalo, eu te substituo. Santiago se abaixou e olhou profundamente nos olhos de cada flor, descobrindo alguns vermes jovens e algumas raízes úmidas que eram fáceis de ignorar para outros. Ele consertou e aparou a mão para que ficasse arrumado. Ela ficou parada e observou. Seus olhos eram suaves e solenes. Onde você aprendeu o ofício? Na rua você precisa de dinheiro primeiro e depois seguir a profissão. Santiago respondeu brevemente. No momento em que os dois se encaram, Santiago voltou, a voz mais baixa, o suficiente para ser reservada. Você acha que estou indo bem? Ela balançou a cabeça. É bom, mas eu falo demais. Santiago sorriu, os olhos inclinados. Eu falo muito porque estou curioso. Tenho curiosidade sobre a forma como ela vive, como ela lida com as coisas. Ela tem estilo. Ela não respondeu, apenas o som do vento soprando entre as folhas como uma harmonia tênue. Quando o crepúsculo cai, a fazenda tinge de cor mel. Santiago carregou o balde de água de volta, parando ao vê-la sozinha junto à fileira de glicínias. Sua sombra era longa no chão, a luz do sol atravessando o cabelo, criando uma fina faixa de luz que era ao mesmo tempo poderosa e solitária. Santiago se aproximou, a voz rouca. É fácil pegar um resfriado quando está sozinho. Ela respondeu friamente: Não cause problemas. Santiago se aproximou, dessa vez se dirigindo a você naturalmente. Estou te dizendo a verdade, é fácil se livrar de você, mas não é fácil se livrar do que você está pensando. Ela virou o rosto, as sobrancelhas levemente franzidas. Você sabe o que está pensando? Eu sei, ela achava que esse cara era muito falante, mas sabia o que fazer. Guarde ou dê. Santiago disse e depois zombou. E eu acho você tão bonita que não consigo me concentrar no trabalho. Ela se virou rapidamente, não por raiva, mas porque evitou o olhar avassalador. Santiago chamou, meio brincando, meio real. No primeiro dia senti que tinha sido contratado, como entrar em um lugar do qual as pessoas não conseguem sair. Ela respondeu com voz curta. Fale menos. Felizmente, eu disse menos. Então ela se virou e voltou para a cabana. Sua sombra desapareceu, como um vento estranho que acabara de soprar pela fazenda, que estava silenciosa por tanto tempo. O primeiro dia de Santiago neste lugar não é apenas o começo de um trabalho, mas também uma série de turbulências que virão, onde poder, desejos, ciúmes e intrigas se entrelaçam em uma bagunça difícil de desmontar. Na manhã de terça-feira, Santiago trabalhou na fazenda. Ainda não estava claro. A névoa ainda estava nos telhados das casas de vidro. O ar estava frio e havia um cheiro agradável de umidade. A estalagem onde morava ficava a quase 2 quilômetros da fazenda, e ele teve que atravessar uma encosta. Ele acordou cedo, mochila presa nos ombros, roupas simples, e parecia um verdadeiro homem de trabalho. Músculos, pele bronzeada, poeira de açúcar grudada nos pulsos. Mas seus olhos não eram duros, eram brilhantes e travessos, como se sempre houvesse algo em sua mente para provocar o mundo.
Mais de 6 horas, Santiago entrou pelo portão. A anfitriã esperava há muito tempo sem falar. Camisa bege clara, de manga longa, amarrada na cintura, cabelo preso alto. De manhã cedo, seu rosto estava sem maquiagem. Ela parecia mais gentil, mas seus olhos ainda mantinham a rigidez natural. Achei que a senhora ainda não tinha acordado, disse Santiago, a voz meio sóbria e meio provocativa. Ela não se virou e perguntou diretamente: O albergue é longe? Você está cansado de andar todo dia? Já estou acostumado, é uma pessoa pobre, andar é comum. Ele sorriu de lado, suas palavras eram um pouco sarcásticas. Ela olhou para Jiang. Não, olhou para Santiago. Seus olhos não conseguiam esconder a menor emoção. Se você estiver cansado, vou providenciar para você ficar por perto. A casa de fazenda nos fundos tem um cômodo pequeno. Santiago ficou parado por 2 segundos e então riu. A senhora está preocupada com você? Estou preocupado com o trabalho. Ela falou rápido, um pouco bruscamente, como se negasse o que ela mesma ouvia em seu coração. Mas ouvi dizer que é mais preocupação com as pessoas do que com coisas. Ela se virou imediatamente, evitando o olhar dele, mas essa evasão denunciou claramente que o que ele disse não estava completamente errado. Hannah aparece pela manhã, carregando uma bolsa cara e um forte cheiro de perfume. Assim que viu Santiago puxando o carrinho de terra, riu. Santiago, graças a mim. Ele olhou para cima, os olhos meio preguiçosos e meio puros. Você me chama de receber salário. Ei, você está trabalhando como ajudante para pagar por mim? Hannah colocou as mãos na cintura e se aproximou. Eu realmente gosto de homens exigentes. Santiago fez uma pausa por um segundo. Não porque estivesse com medo, mas porque Hannah estava lenta demais, mas ainda assim disse: Estou pedindo mérito porque minha saúde é limitada, não posso gastar tudo. Hannah riu, quase deliberadamente, deixando as palavras dele ficarem mais metafóricas. Madame Calixta viu a cena de longe. Ela não disse nada, mas a mão que segurava a dábua a apertou levemente. O olhar de Santiago, aquele tipo de olhar para mulheres que não se envergonham, não hesitam, não têm medo, a deixa impaciente pela primeira vez. Hannah viu a irmã se aproximando e disse deliberadamente em voz alta: Ou você pode se mudar para o acampamento para viver para sempre. Não precisa andar. Você está mais perto de mim, mais fácil para você assistir. A senhora Calixta se aproximou, a voz fria. Eu contei para ela, não preciso que você interfira. Hannah sorriu sem muita vontade. Eu só me importo com novos funcionários. Santiago olhou para as 2 irmãs e disse suavemente: Tudo bem eu me mudar para o acampamento, mas é longe demais para ir a pé e não posso mais zoar vocês à tarde. Ah, por engano trabalho. Então ele se virou para ela e disse de forma diversa: Vou deixar você sair pelo portão. Santiago cruzou os braços. O chefe que te demite está sem alguém para fazer isso. Eu sei que você precisa de mim. A anfitriã parou por meio segundo. A frase soa confusa e verdadeira, mas o mais odioso é que ela é verdadeira. Ao meio-dia, a anfitriã deu uma breve ordem. Esta tarde você leve suas coisas para a sala do acampamento na casa principal, perto do jardim. Conveniente para o trabalho. Santiago balançou a cabeça. Estou tão próximo da senhora, está com medo? Do que eu tenho medo? Ele sorriu de lado e a voz estava meio baixa. Receio que você vá te distrair de falar demais. Ela se virou, escondendo o susto no fundo dos olhos. A casa de fazenda é uma área interna de funcionários próximos. O fato de ela ter deixado um novo contratado se mudar para lá foi algo sem precedentes. Santiago fez o check-in, colocou a mochila na cama e ficou olhando ao redor. Não luxuosa, mas arrumada, com luz, perto da cozinha, perto do lugar por onde o dono passa todos os dias. Ele sorriu levemente. O que ele queria não era o quarto, mas essa perturbação. Na estufa número 4, a área de tulipas de alto padrão, ela conferiu sua técnica. Hoje ele estava mais meticuloso do que no dia anterior, mais cuidadoso, mas ainda mantinha o estilo de fazer enquanto a olhava como se esperasse que ela cometesse um erro. Ela perguntou:
Se você fizer isso bem desde o começo, não vai me perder. Se você vai bem ou não depende de quem está por perto. Ele disse sem nenhuma reserva. Como assim? Onde você quer dizer? Sempre disse diretamente. Ao ficar perto da anfitriã, naturalmente me concentro. Ela se virou para olhar para ele com olhos afiados como facas, mas ele percebeu um leve traço de confusão nisso. Não traga essa boca para cá. Só tem trabalho aqui, eu sei, mas a senhora ao meu lado é fácil de se emocionar. A frase não é vulgar, mas a implicação é muito forte. Ela apertou a mão dela, ele sabia que ela estava brava, mas não saiu. Ele ficou mais perto do que um suspiro. Um pequeno passo e uma sombra alta pressionou contra ele. Sem toque, mas o suficiente para pressionar. Naquele momento, algo percorreu o ar, não luxúria nem afeto, mas um tipo de instinto puro que a fez sentir o coração bater mais rápido do que o normal. Ela disse suavemente, dá um pouco de volta. Sim, voltei, mas ele não deu nem um passo para trás. Por volta das 3 horas, o som dos carros do grande dono da fazenda, filtrando pilhas de pilhas, bateu no portão. Ele saiu do carro, acariciou o cabelo brilhante dela e foi até a estufa onde ela estava. Calista, vou voltar para a mesa para mais um pouco. Se aceitarem este projeto, compartilharão os benefícios com grande valor. Ela disse friamente, eu te disse, preciso olhar com cuidado, não force. A viúva está muito sozinha e é mais confortável ter alguém para apoiá-la. Santiago ficou a 2 passos de distância, ouvindo isso, seu rosto ficou frio. O senhor Ramon viu Santiago e fez bico, esse cara de novo. Então ele se virou para ela e disse com voz sarcástica, você o deixou entrar no acampamento? Tão cuidadoso? Ela cerrou as mãos e resmungou, fala com cuidado. Santiago deu um passo à frente. O senhor Ramon disse que isso é desrespeitoso com a amante. O senhor Ramon se virou para ele. Você é um trabalhador contratado. Não tem o direito de interferir nos assuntos de adultos. Santiago sorriu levemente. Se um adulto fala como uma criança ciumenta, é difícil para mim te ver como um adulto. O rosto de Ramon ficou vermelho. A senhora Calista interrompeu. Vocês dois parem, este não é o lugar para discutir. O senhor Ramon olhou para Santiago, seus olhos claramente hostis. Calista, escolha a pessoa que vem aqui, aquela que é apenas pintora. Ela respondeu sucintamente, eu sei o que estou fazendo. O senhor Ramon se afastou, entrou no carro e se lançou com força, mas seu último olhar olhou para Santiago como se quisesse esmagá-lo. Santiago observava com as mãos nos bolsos, e a voz baixa o suficiente para ela ouvir. Esse cara fala muito difícil de cheirar. Cale a boca, ela repreendeu. Você está causando problemas, mas está certo. Não importa se está certo ou errado. O importante é que eu não quero que isso vire uma palavra da moda. Você tem medo que as pessoas pensem que você tem algo com você? Ele falou levemente, mas muito claro. Ela olhou para ele, os olhos oscilando levemente, e não houve resposta. Esse silêncio é mais uma confissão do que uma palavra. No final da tarde, Hannah desceu até o acampamento para explorar. Ela ficou em frente ao quarto dele, cruzando os braços. O quê? Você gosta de ficar perto da irmã Calista? Ele riu. Tudo bem em qualquer lugar, mas é fácil fazer as pessoas pensarem erradas aqui. O que houve? Acho que a irmã Calista percebeu você. Hannah riu. Meu Deus, você é tão grande. Do que você tem medo? Ele apoiou a mão na porta e olhou fixamente. Eu a olho do mesmo jeito que olho para aquela tulipa antiga. Como assim? Lindo, mas difícil de tocar. Hannah riu, mas seus olhos brilharam de desconfiança. E se você realmente estiver interessado em mim? Ele respondeu. Eu não recuso. Depois olhou mais. Mas eu escolho de acordo com meus sentimentos, não é quem dá, eu aceito. Hannah ficou um pouco surpresa. Ele deu um passo mais perto, os olhos meio brincando e meio profundos. É a mulher que tem coragem de me fazer prestar atenção. Hannah deu meio passo para trás involuntariamente. Ele voltou para o quarto, fechou a porta um pouco e deixou Hannah parada ali com uma sensação vaga. Ela foi ignorada por ele e achou que ele estava flertando.
A fazenda era incomumente silenciosa à noite. O vento soprava pelas fileiras de glicínias e fazia um leve farfalhar. Calista foi checar a estufa uma última vez por hábito. Santiago deu alguns passos atrás, mãos nos bolsos, e os olhos meio severos e meio provocadores. A senhora é tarde da noite, então é fácil pegar um resfriado. O que você está fazendo? Estou acostumado a andar atrás, então se você escorregar, eu te ajudo. Falando besteira. Ele riu. Estou dizendo a verdade. A senhora caiu e a fazenda inteira desabou. Ela ficou parada na luz amarela, olhando para ele por alguns segundos. No meio do amplo espaço, seus olhos se destacavam mais do que o normal, afiados, brilhantes, e havia algo muito masculino que ela há muito ousava olhar diretamente. Você realmente tem medo de mim? Receio que você esteja causando problemas. Ou receio que eu conheça você. Me notou? Ela parou, respirando irregularmente. Os dois se olharam por um tempo muito curto, mas profundo. Ninguém avançou, ninguém recuou, mas o ar parecia estar esticado. Então ela se virou. Volte para o quarto, eu faço isso amanhã. Ele ficou parado e observou a voz baixa. Voltei, mas não pense que você é tão forte a ponto de ninguém poder te influenciar. Pessoas como você só precisam ser tocadas pela pessoa certa e servir tudo na hora. Ela andou mais rápido sem responder, mas em seu coração, pela primeira vez em anos, havia uma pequena onda difícil de nomear, e ela vinha do pobre garoto que estava ali há apenas 3 semanas. 3 dias haviam se passado desde que Santiago se mudara para o celeiro, e a atmosfera da fazenda havia mudado tanto que qualquer observador notaria. A senhora Calista ainda mantinha uma aparência fria e bem cuidada, mas toda vez que passava pelo pátio interno, seus olhos eram um pouco diferentes. E Santiago é como um gato de rua familiar em casa, deixando para trás um sopro de vida por onde quer que vá, meio travesso, meio perigoso e imprevisível. De manhã cedo, quando o sol ainda estava vagamente do lado de fora do vidro, ela o viu. Uma camiseta branca nos ombros, as costas rugadas e um balde de água na mão. Ela obviamente estava trabalhando, mas seus olhos a olharam primeiro. A anfitriã acordou tão cedo? Ainda estou acordado agora. Ela respondeu, os olhos passando rapidamente por ele, mas foi ele quem percebeu. Senhora, espiando para você, né? Ela imediatamente desviou o rosto. Não fale de coisas diversas. Só estou dizendo a verdade. Ela me olhou como se quisesse ver se a criança estava fazendo a coisa certa. Você acha que é pequeno? Não é pequeno, mas sei que você está assistindo. Santiago terminou de falar e então se virou como se fosse algo muito familiar. Mas atrás dela, Calista ficou parado por um segundo. De alguma forma, suas palavras tocaram o lugar que ela mais não queria que ninguém visse. Perto do meio-dia, Hannah apareceu novamente, desta vez sem esconder suas intenções. Ela carregava 2 sacos de comida cara, fingindo se importar com toda a fazenda, mas na verdade só mirava uma pessoa. Santiago, você comeu alguma coisa? Comprei arroz japonês aqui, eu te dei ele. Santiago enxugou o suor, segurou a torneira na mão e respondeu calmamente. Sim, coma, estou acostumado a cultivar arroz. Hannah fez bico. Como o arroz da fazenda é tão bom quanto o que você comprou? Ele olhou diretamente para ela. Seus olhos eram brilhantes, mas pouco convidativos. Não quero que as pessoas entendam mal. Que mal entendido? Mal entendido, estou comendo um melão com você. A frase é como uma faca deslizando horizontalmente. Hannah ficou surpresa por meio segundo e então tentou rir. Você está me criticando? Não, mas não gosto que ninguém pense que estou brincando com 2 irmãs ao mesmo tempo. Hannah riu. Esse cara... Mas as palavras chegaram aos ouvidos de Madame Calista de longe. Ela ficou atrás da fileira de tulipas sem intervir, apenas olhando para ela com olhos imprevisíveis. Santiago é incrivelmente decisivo com Hannah. Ela tinha que admitir que um homem como ele geralmente não vinha de ninguém, mas ele era frio com Hannah. E não era frio com ela. Essa distinção clara aqueceu seu coração estranhamente. No final da tarde, nuvens escuras chegaram e o vento era forte.
Santiago e Calista estavam inspecionando a estufa número 4 quando um estrondo alto soou. Um para-brisa do teto desabou e o vento voltou, fazendo os projetores e vários substratos vibrarem violentamente. Um vaso especial de vidro para sementes, que custa dezenas de milhões, está prestes a ser entregue. Santiago avançou, usando o corpo para bloquear o vento e segurando a estrutura do substrato com as mãos. Seus ombros e costas estavam esticados, o vento soprava contra ele, a poeira grudava em sua pele bronzeada e o suor escorria por suas bochechas. Calista olhou para a cena e o mundo inteiro pareceu parar. Ele se segurou na estrutura do substrato, mas tinha uma marca molhada na bochecha. Ela levantou a mão reflexivamente para enxugá-la e involuntariamente olhou para ele por mais tempo. Ele não desviou e ela não recuou. O momento foi mais longo do que precisava. Algo passou entre eles, não fácil de descrever, mas a explosão de uma fantasia longa. Santiago olhou para ela e disse com voz rouca: "Senhora, me limpe tão bem." Ela puxou a mão para trás, mas não disse nada. Seu coração apertou uma batida. Estava chovendo naquela noite e a fazenda estava envolta em uma névoa fria. Santiago não conseguia dormir e saiu para a varanda do quartel. No escuro, viu que o abajur no quarto da anfitriã ainda estava aceso. Ele ficou parado, observando por muito tempo. Então abriu a porta, saiu para a varanda do segundo andar, com o casaco nos ombros. Ela se assustou ao vê-lo no quintal. "Por que você não dormiu?" "Ouvi a chuva, achei que a senhora não conseguia dormir." Ela olhou para ele, os olhos brilhando na luz amarela. A distância entre a varanda e o quintal era de apenas alguns metros, mas seus olhos se encontraram como se estivessem quase frente a frente. Santiago disse: "A senhora se lembra de você?" Ela virou o rosto. "Você disse diversos." "Sinto falta da senhora." Ele disse diretamente, não meio brincando. Desde a tarde, desde o momento em que ela limpou as bochechas para mim, ela apertou as mãos contra o corrimão e a chuva bateu nos ombros da camisa. "Não fale mais." "Se você não quiser ouvir, já entrou na sala?" Disse com a voz firme como o vento tocando o chão. Ela ficou parada por 1 minuto, 2 minutos. Ele se aproximou da varanda e ergueu o rosto. "Senhora, você me olha assim, você atravessou a barreira." Ela não respondeu, a respiração ofegante. Ela nunca tinha tido um momento com um homem há anos. Lá estava ele hoje, pobre, desafiador, forte e honesto o suficiente para fazê-la se assustar. Ela disse suavemente: "O que você está fazendo aqui?" Ele respondeu de forma muito leve, mas muito profunda: "Suba e deixe a senhora olhar mais de perto para você." A frase fez o vento querer parar. Santiago subiu os degraus de madeira ao seu lado. Ele andava devagar, sem pressa. Cada passo que dava via seu coração bater anormalmente. Quando ele ficou na frente dela, a distância era de apenas meio braço de distância. Ela recuou, mas ele não o perseguiu. Apenas ficou ali olhando diretamente nos olhos dela. E a voz dele era suave. "Você só volta, eu fico parado, mas quanto mais ela volta, mais próxima ela chega do que teme." Ela respirou fundo. Ele continuou sem tocá-la, apenas com os olhos. "Não ouso, mas se você permitir, você só precisa não recuar mais." Ela não recuou. Essa é a resposta. A anfitriã não desviou. Seus olhos se arregalaram, tremendo levemente, mas não resistiu. Não havia necessidade de palavras, nem de contato específico. Apenas deixá-lo ao lado. Essa distância já era a barreira da pessoa que trancara seu coração por tanto tempo. Ele disse suavemente: "Senhora." Ela respondeu, a voz trêmula, mas suave: "Não me faça perder o controle." "Não tenho," ele disse sem desviar os olhos dela. "Você vai morrer sozinho." Uma gota de chuva caiu sobre a mão dela e ele levantou a mão para cobri-la, mas ainda assim não tocou. Apenas um gesto. É essa sofisticação que a torna super-coração. Ela disse baixinho, como se confessasse: "Não volte para o seu quarto hoje à noite." Ele a olhou por um longo tempo. Os olhos do homem não eram mais provocantes, mas cheios de compreensão. "Estou aqui."
Pela manhã, após a noite chuvosa, a fazenda parecia ter acabado de ser lavada. As tulipas estavam mais abertas, e a glicínia estava molhada com a água brilhando na brisa leve. Mas o que mais mudou foi o olhar nos olhos da senhora Calista. Ela saiu da sala, segurando a folha de estatísticas, sua figura ainda calma como sempre. Mas ela evitava olhar para a casa de fazenda onde Santiago carregava um balde para regar as plantas. Evitando olhar, mas toda vez que passava, olhava rapidamente, como se tivesse medo de ser pega. E ele estava acordado como nada, a boca mastigando bolos, as costas nuas tensas. A chuva do dia anterior exposta ao sol naquela manhã fazia sua pele parecer mais brilhante, como se nada tivesse acontecido. Mas ambos sabiam que havia uma linha que havia sido dobrada na noite anterior, não tocada, mas ultrapassada, cruzada pelos olhos e silenciosa. Santiago levantou a cabeça para vê-la passar, sorrindo levemente, como quem diz: "Você se lembra de alguma coisa?" Ela se virou, mas suas orelhas estavam quentes. Na estufa ele trabalhava mais do que nunca, regando levemente como a avó ensinava, mas ainda carregando o tipo de homem com instintos fortes, proativo, sem medo de quebrar as regras. A senhora Calista ficou observando, prestando atenção a cada movimento. Ela odiava o jeito que ele conhecia suas habilidades, mas tentava ser meio desajeitado, né, e meio proficiente para ser ajustado por ela. Mas gostava do jeito que ele a olhava. Toda vez que se aproximava, seu olhar parecia dizer: "Na noite passada, a anfitriã e eu não éramos mais os mestres da ação." Ele não falava muito, apenas trabalhava em silêncio, mas aquele silêncio a deixava inquieta. Quando ela passou, ele disse algo muito baixinho: "Senhora, você dormiu até tarde ontem à noite." Ela fez uma pausa. "Você... O que você está perguntando?" "Eu só me importo." Ele respondeu sem olhar para ela, mas os cantos dos lábios se curvaram. Sua figura andava meio passo mais rápido. Ao meio-dia, o Sr. Ramon voltou, mas desta vez não se sentiu lisonjeado, mas os espinhos mostraram seu desconforto. "Calista, ouvi dizer que você deixou Santiago entrar no celeiro." Ela respondeu diretamente: "Eu organizo conforme as necessidades do trabalho." "Trabalho ou algo assim?" Ele olhou para o vórtice. Antes que ela pudesse responder, Santiago saiu da estufa, a camisa encharcada de suor e uma corda na mão. Ele parou bem ao lado dela, endireitou os ombros como se deliberadamente criasse um contrapeso. "Se você tem algo a perguntar, pergunte a mim, não pergunte à anfitriã." O Sr. Ramon lançou um olhar furioso. "Você quer causar problemas?" "Eu não vou trabalhar, só estou protegendo a pessoa que merece ser protegida." Essa frase fez o Sr. Ramon querer cuspir fogo, e a senhora, seu coração se afundou um pouco. Um homem que ousava ficar diante do governo e argumentar por ela, fazia muito tempo que ela não via aquilo. O Sr. Ramon baixou a voz, mas aguentou. "Calista, você não deveria se envolver em algo assim." Santiago estreitou os olhos. "O que você disse é que me encontra aqui toda vez e está sempre perseguindo a senhora. Então, quem é a coisa?" Ela prendeu a respiração. O Sr. Ramon disse com voz pesada: "Cuidado com o que fala." Santiago riu muito levemente, daquele tipo de risada que fazia o Sr. Ramon se emocionar. "Você é perfeito, se estiver com ciúmes, fale sobre isso." O Sr. Ramon xingou e foi embora, incapaz de esconder a raiva. Madame Calixta ficou em silêncio por um momento. Não porque tivesse medo do Sr. Ramon, mas porque a proteção de Santiago ainda ecoava em sua cabeça. À tarde, Hannah apareceu com uma expressão mais afiada e investigativa. Ela entrou no bloco de estufa número 3, onde Santiago cortava folhas profundamente. "Santiago!" Ela chamou suavemente. Ele olhou para cima, os olhos frios. "Você me chamou?" "Eu realmente pergunto, você tem algo com a irmã Calista?" Ele se levantou e limpou as mãos na calça. "O que você acha?" "Eu te evito, mas acho Calista diferente." Santiago apoiou a mão na mesa de madeira, o rosto levemente ao lado de Hannah. "Você está com ciúmes?" Hannah ficou surpresa. "O quê? Quem está com ciúmes?"
Ele disse naturalmente: Você quer que eu seja seu, né? Hannah quis retrucar, mas sua garganta estava engasgada e seus olhos um pouco úmidos. Como seu marido está acamado há muitos anos, uma mulher sonhadora que é forçada a cuidar das pessoas não responde mais. Eu. Não diga isso. Ele a olhou por um segundo, não tão afiado quanto o de Madame Calixta, nem tão frio quanto o do Sr. Ramon, mas o olhar de quem entende mulheres entende suas fraquezas. Se precisar de mim, eu digo uma palavra. Hannah respirava pesadamente, o coração disparado. Ele deu meio passo à frente, sem tocar, mas o suficiente para que as duas pessoas respirassem a intervir. Desde que alguém me entenda... Hannah falou como se fosse aparecer e depois se virou envergonhada. Hannah falou como se fosse aparecer e depois se virou envergonhada. Santiago sorriu. Um sorriso suave, diferente do afiado usado com a senhora. Eu entendo que toda mulher tem um sonho. Eu só estou preenchendo as lacunas. Sua voz era como seda, reconfortante e armando uma armadilha ao mesmo tempo. Hannah ficou parada, não recusou, não andou. A noite estava quieto, mas Ramon não estava quieto. A corrente de ar sopra do campo para a varanda. O cheiro de umidade é perfumado. A senhora Calista estava sentada em sua mesa, mas sua mente não estava focada ao pensar na figura dele bloqueando o vento ontem, na voz baixa de "Você se lembra de mim?" O olhar a fez perder o fôlego. Ela se levantou, abriu a janela e a fechou apressadamente. A brisa fresca que achou quente. Por volta das 8 horas da noite, Hannah bateu na porta do quarto de Santiago. Ela carregava um saco de remédios e frutas e disse: Santiago, eu trago umas coisas, posso usá-las? Santiago tinha acabado de tomar banho. Sua camiseta era fina, o cabelo molhado e seus traços masculinos eram evidentes. Hannah ficou parada por um momento, os olhos levemente úmidos. Obrigado. Irmã, é difícil para você falar. Sua voz tremia. Meu marido está doente há muitos anos. Santiago cruzou os braços e olhou sério, sem piedade. Eu sei que mulheres que ficam sozinhas por muito tempo são fáceis de cair. Hannah abaixou a cabeça, os lábios franzidos. Ele deu um passo à frente. Quer que eu preste atenção em você? Hannah respirou fundo e disse muito baixo, quase como o som do vento. Eu quero... Santiago, por natureza um caçador subterrâneo, ouviu que essa palavra era um sinal, mas ele não entrou apressado, apenas levantou o queixo de Hannah muito levemente. Se ela encolhesse, ele soltaria. Ela não se mexeu. Ela ficou borrada. Se você entrar sozinho, não vou te empurrar para fora. A frase é clara o suficiente, profunda o bastante, masculina o bastante e nada vulgar. Hannah fechou os olhos por um breve momento. Aceitação silenciosa. Ele a conduziu gentilmente para dentro do quarto, sem pressa, apenas pelos passos de duas pessoas que entendiam o que seus corações precisavam. A porta se fechou, e o vento do lado de fora do pátio parou de bater. Assim que Santiago se inclinou, seus lábios tocaram os de Hannah levemente, macios e ardentes. Naquele momento ela fechou os olhos, seu coração pareceu parar de bater, e sua razão desapareceu em um momento de fraqueza. Ela não resistiu, não o afastou. Em vez disso, seus lábios responderam suavemente, trêmulos, mas cheios de saudade, como se o mundo inteiro restasse apenas com a respiração das duas misturadas. O beijo se aprofundou e se tornou mais intenso, como um fogo queimando na noite silenciosa do pequeno quarto. Santiago sentiu a resposta, e o sangue em seu corpo ferveu. Sua mão sólida deslizou para baixo, apertando a cintura esguia de Hannah, puxando-a para perto do peito. Ela podia sentir claramente sua rigidez, o desejo intenso que crescia a cada respiração acelerada. Seu corpo tremia, não de medo, mas por uma sensação intensa e imaculada que ela tentava suprimir há tanto tempo. Na mente de Santiago, naquele momento, havia apenas um pensamento louco. Você era dele, pertencia completamente a ele naquela noite. Por um momento, a última restrição se despedaçou. Santiago rapidamente tirou a camisa do corpo, e tão rápido quanto a cortou, tirou a camisa de Hannah
e jogou as duas no chão frio. A luz fraca do canto do quarto iluminava sua pele branca e lisa, destacando as curvas sedutorais de seu corpo. Santiago se abaixou, os lábios tomando os seios carnudos dela, chupando o mamilo pêssego e cheio, sugando apaixonadamente. Hannah gemeu baixinho, seu corpo se encolhendo de prazer. A outra mão repousava no outro seio, esfregando e apertando forte, os dedos flexíveis como se quisessem gravar cada uma daquelas linhas suaves em sua mente. As ações de Santiago não eram mais as de um homem comum de Ramon, mas sim as de um maníaco lascivo. Ele não parou por aí. Sua mão desceu, deslizando pela saia fina, e encontrou a abertura secreta da floresta dela. Seus dedos deslizaram habilmente, acariciaram e depois se aprofundaram lentamente, fazendo Hannah parecer se transformar em outra mulher. Uma mulher que florescia em prazer intenso. Ela mordeu o lábio tentando conter os gemidos, mas seu corpo não mentiu. Ela tremia, abraçava e estava em sintonia com sua orientação habilidosa. Sentada ao lado da mesa de leitura em seu quarto, Hannah agora era apenas uma garota imersa em um mar de luxúria, esquecendo tudo. Santiago olhou para cima, seus olhos vermelhos a encarando, e então se abaixou para beijá-la novamente, mais fundo, mais forte. Ele a pegou no colo, gentil, mas possessivo, e caminhou até a cama estreita de solteiro no canto do quarto. Colocando-a no chão, ele segurou sua mão e puxou aquela pequena mão sobre seu menininho rígido. Ele sussurrou em seu ouvido, a voz rouca e encantadora. Ele quer sua mão para cuidar dele. Eu amo tanto a Hannah. Hannah corou, os olhos timidamente desviando, mas sua mão ainda o acompanha. Seus dedos longos e esguios acariciavam devagar, às vezes com delicadeza, às vezes mais fortes, como se ela mesma estivesse envolvida naquela emoção intensa. Santiago olhou para ela, os cantos dos lábios se curvando em um sorriso satisfeito. Ele ficou encantado ao ver que ela, a mulher que fingiu ser fria antes distante, agora era obediente em seus braços. Então aquele momento chegou. Santiago se aproximou lentamente, devagar, como se sentisse a mistura dos dois corpos pouco a pouco. Hannah se curvou, seu corpo inteiro tremendo com a sensação de plenitude e calor. Seus gemidos escaparam, suaves, mas cheios de prazer, como uma peça sedutora no meio da noite. Santiago olhou para ela, o sorriso nos lábios ainda mais animado, os lábios cerrados revelando contenção e triunfo. Ele aumentou o ritmo, entrava e saía com mais força, e cada investida apaixonada parecia confirmar. Hannah, naquele momento, era completamente sua mulher. Santiago se abaixou, beijou apaixonadamente e chupou seus seios com entusiasmo. Seus lábios varreram cada centímetro de sua pele, como se quisesse engoli-la de corpo inteiro. Hannah o abraçou forte, as unhas cravando fundo nas costas dele, deixando um rastro vermelho de paixão. Seu corpo parecia derreter, misturando-se ao ritmo intenso dele. Quando se trata de luxúria, Santiago não consegue mais se segurar. Sentou-se, cuspiu nas mãos, esfregou seu menininho e suas fendas molhadas da floresta para deixar as coisas mais suaves. Então ele se aproximou dela, ajustou a postura e foi direto para aquela doce floresta de mel com determinação e força. Hannah envolveu os braços em volta do pescoço dele, apertando-os forte, seus seios pressionados um contra o outro, quentes e sexy. As pernas dela se enrolaram em seus quadris, puxando-o para mais fundo, como se quisessem se dissolver uma na outra. A cena é tão bela e estimulante que os dois parecem perdidos em um reino separado, onde apenas duas almas solitárias ficam para se encontrar em um turbilhão de luxúria. Santiago apoiou as mãos dos dois lados, seu corpo ficou rígido, e ele entrava e saía sem parar. Cada investida forte e desejosa fazia Hannah não conseguir conter os gemidos. Ela mordeu o lábio, mas o som ainda saía, às vezes baixo e agudo, misturando-se à atmosfera do quarto tarde da noite. Aquele gemido era como uma chama, queimando mais desejo em Santiago, deixando-o ainda mais furioso.
Mais tarde mudaram de posição, deitados um ao lado do outro. Hannah colocou um pé no quadril dele, uma postura nova que divertiu ambos. O menininho de Santiago entrou e saiu intensamente em seu quente vão na floresta. Santiago se abaixou, pegou seus lábios vermelhos e a beijou profunda e de tirar o fôlego. A mão direita deslizou pela nuca dela, desceu e massageou o seio esquerdo. Apertou forte, apertou levemente, fazendo-o deformar em sua mão. Sua mão esquerda acariciava a barriga dela e então deslizava ocasionalmente para baixo, acalmando a borda da fenda que ele ocupava sem parar. Esses gestos eram ao mesmo tempo ásperos e gentis, tornando Hannah dolorosa e feliz, extasiada e desmaiada. Eventualmente, a chama do desejo foi se apagando gradualmente. Eles ficaram juntos, ofegantes, o suor encharcando seus corpos. Santiago a puxou para seus braços, apertando-a como se tivesse medo que ela desaparecesse. Ele beijou sua testa levemente, sussurrando com uma voz profunda e amorosa. Hannah, eu não quero te perder. Mesmo que seja só hoje à noite, você é tudo para mim. Eu vou te proteger, vou te amar. Não tenha medo de nada, eu estou aqui. Irmã Hannah estava deitada em seus braços, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Não por tristeza, mas por felicidade, pela sensação de ser amado e protegido após muitos dias de solidão. Ela deitou sobre o peito dele. Santiago, não sei o que o amanhã vai trazer, mas hoje à noite. Você é meu, obrigado. Por vir até mim, por me dar a sensação de ressuscitar. Irmão mais novo, eu te amo. Eles se abraçaram forte, e naquele pequeno quarto, no meio do silêncio da noite, duas almas solitárias se encontraram, mesmo que por um momento. Lá fora, o mundo ainda gira, mas nisso restam apenas o sopro, o calor e o intenso amor, não dito de duas pessoas perdidas. Da janela do quarto, no andar de cima, Madame Calista olhou para baixo sem querer justamente quando as duas figuras interferiam uma na outra pela luz do quarto de Santiago. Seu coração apertou. Não o ciúme de uma garota, mas a sensação de perda de controle que ela mais temia. Ela se agarrou firme ao corrimão, os olhos tentando mantê-la calma, mas seu coração parecia sair do peito. Ela não ouviu nada, não conseguia ver nada claramente. Apenas o homem que ela permitira ficar perto dela alguns dias atrás. Agora mora com a irmã. O sentimento era amargo, mas também a fez perceber. Ele não pertencia a ninguém, e isso o tornava perigoso e irresistivelmente atraente. Ela voltou para o quarto, o coração batendo fora de ritmo, e a razão se dissolvendo em névoa. Depois da noite em que Hannah entrou sozinha no quarto dele, o ar da fazenda mudou. Não barulhento, mas tão sutil que só de ficar parado no meio do quintal já se sentia o cheiro de perturbação. As três pessoas sabem esconder muito bem suas emoções, mas a melhor é a senhora Calista. Ela sabia de tudo. Sabia desde o momento em que Hannah bateu na porta, quando Hannah saiu do quarto dele na manhã seguinte com os olhos um pouco inchados, mais uma expressão de alívio. Ela sabia, mas não falou, mantendo a postura como se nunca tivesse visto nada. E Santiago achava que ela não sabia, e que esse pensamento o tornava mais arriscado, mais inteligente, mais perigoso. De manhã ele ainda trabalhava com a senhora, ainda do tipo que a vigiava, ainda falando sem muita vontade. Senhora, vai verificar a área das tulipas esta tarde? Estou livre. Ela não olhou para ele. Sim, vá para o escritório às 11 horas. À tarde, ele estava novamente na seção de fertilizantes, onde Hannah aconteceu visitar. Dividiu a agenda como um turno. Anfitriã matinal, Hannah à noite, dependendo do humor. Não deixa a anfitriã pegar cenas íntimas. Não deixa as duas irmãs se tocarem. Esse tipo de homem não é de porte médio. Ao meio-dia, quando ele foi ao escritório com a folha de exame, ela olhou para ele por um momento, só brevemente, mas o suficiente para deixá-lo nervoso. Você está indo bem, ela disse baixinho. Sim, ele sorriu confiante, porque a senhora está perto de você. Ela não respondeu e depois colocou um envelope na frente dele. O salário deste mês é mais bônus.
Ele ficou surpreso. Estou aqui há menos de um mês. Eu recompenso de acordo com a habilidade, não pelo tempo. Ele olhou para o envelope grosso de dinheiro e perguntou de forma leve, mas brusca. Senhora, você me recompensou por... É diferente? Ela ergueu a cabeça, os olhos como uma faca. Eu recompenso quem sabe trabalhar, não me importo com mais nada. As palavras fizeram Santiago apertar a língua, porque ela não sabia onde sabia, mas, na verdade, ela sabia mais do que ele pensava. O Sr. Ramon ouviu o som e ficou tão irritado que seu rosto ficou roxo. Numa tarde, ele apareceu sem avisar, parando a senhora Calista na saída da estufa. Calista, quero que você cancele seu próprio projeto. Vou te colocar na nova área comercial. Você vai receber uma grande parte. Ela disse friamente, eu não gosto disso. O Sr. Ramon disse levemente, você não gosta ou é por causa do Santiago? Santiago puxava o cano de água por trás e, ao ouvir tudo, foi até ele. Se você não gosta, não me arrasta para dentro. O Sr. Ramon se virou. Cala a boca! Santiago sorriu levemente. Se você é burro, quem diz? Ela ficou no meio, dizendo uma frase que foi suficiente para apagar. Bim, você é presidente de uma grande associação de negócios agrícolas. Eu estou no ramo de flores. Duas coisas que não estão relacionadas. Não traga esse pouco de poder para me assustar. Perca a face. O Sr. Ramon ficou em silêncio, sentindo-se baixo pela primeira vez diante daquela mulher. Ele olhou para Santiago uma última vez com ódio e foi embora. Santiago zombou. É um pouco difícil para o velho pedir uma majestade com a senhora. Ela se virou e disse com voz firme, não interfira. Eu não intervim, só disse a coisa certa. Ele é pequeno demais para você. Ela mordeu o lábio. Ele sabia que ela gostava de ouvir isso. Naquela noite, Hannah escondeu coisas no quarto dele. Sua camisa era fina e sua voz tremia. Santiago, eu lembro. Ele fechou a porta e colocou as mãos em seus ombros muito suavemente. Irmã Hannah, eu disse primeiro. Eu não prometi. Mostrei o que eu precisava. Sabe, sou voluntário. Ele se agachou mais perto, fazendo nada além de olhar, mais de uma intimidade ofegante. Hannah afundou naquele suspiro. Naquele momento, Madame Calista, na janela do segundo andar, olhou para baixo novamente, para ver Hannah entrar no quarto de Santiago pela segunda vez. Ela ouviu seu coração pular uma batida, mas, em vez de sentir ciúmes, sorriu levemente. O sorriso de quem já passou por isso. Um homem como ele é difícil de manter, mas para que serve? Ela se virou e trancou a porta do quarto. Sobre a mesa havia 2 envelopes preparados, um bônus de trabalho, outro motivo que ela não colocou em palavras. Ela sabia que ele era incomparável e que era interessante mantê-lo. Havia uma leve pulsação em seu coração, mas não doía, apenas como uma pequena onda varrendo e deixando algo incompreensível e quente. Ela disse para si mesma, ela é pobre, vive instintivamente, mas isso a traz de volta à vida. Tarde da noite, Hannah saiu do quarto dele. Santiago estava deitado na cama, mãos nos joelhos, olhos brilhando no escuro. Pensou em Hannah, suave, voluntária, e depois na senhora, difícil, afiada, perigosa. Ele riu sozinho. O peixe se oferece à boca do gato. Se o gato não come, o gato é burro. Mas o gato sábio deve saber qual peixe tem mais carne. Ele se virou, lembrando do olhar de sua senhora na noite anterior na varanda. Orgulhoso e esquecido pelo perigo, ele sussurrou. Senhora, é você quem eu quero conquistar. Na manhã seguinte, ela entregou o envelope a Santiago. Ele olhou um pouco mais a fundo. Senhora, o que você faz para ser tão recompensada? Ela não olhou para ele. Bom trabalho é recompensado. Não me importo com mais nada. Ele sorriu de lado. Você realmente não se importa? Ela fez uma pausa de 2 segundos e então disse algo que ele não conseguiu adivinhar. Seja lá o que você fizer comigo, eu sou responsável por mim mesma. Mas para mim, não me decepcione. Ele a olhou o tempo suficiente, o suficiente para entendê-la, e ela não o deixou. Hannah olhou para os 2 de longe com os olhos confusos. O Sr. Ramon ouviu a notícia dos freios e ficou tão irritado que seu rosto ficou roxo.
A fazenda inteira gradualmente se tornou um grande tabuleiro de xadrez. No meio estava Santiago, que era tão confiante quanto um cavalo selvagem capaz de mudar de direção a qualquer momento. A única pergunta permanecia: quem ele escolheria e quão aceitável seriam as outras duas mulheres? A resposta ainda está na névoa inicial da Tulip Farm. Ninguém sabe, ninguém disse, mas todos sentem que está apenas começando. Então, toda a nossa história está aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que amor e carinho te dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e seu coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para se imergir no fascinante, romântico e secreto mundo dos casos amorosos. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que virão.